Fala galera do canal, tudo bem? Léo Souza falando aqui. E hoje nós temos um presentinho aqui na minha mesa. Acabou de chegar para mim a 6.600 XT do AliExpress. E hoje nós vamos fazer um pequeno unboxing dela aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas características dela. E nós vamos fazer uma breve comparação com a RX 580 e vocês vão entender o porquê que essa placa aqui pode ser a nova queridinha lá do AliExpress, a nova custo-benefício, beleza? Então eu vou fazer aqui o unboxing dela agora, vocês vão acompanhar comigo aí no canal. Lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o seu joinha e ative o sininho também para você receber notificações de vídeos como esse daqui, beleza? Então, além desse unboxing que eu vou fazer aqui dela, logo eu vou fazer alguns testes dessa placa versus a RX 580, que é a placa que eu tinha aqui antes disso. E nós vamos fazer um teste com a 6600 para ver a diferença entre uma placa e outra. E nós vamos ver a diferença de desempenho e também a diferença de custo-benefício entre uma placa e outra, beleza? Então, vou abrir aqui essa placa, tá? Tá lacradinha aqui. Vamos ver o que é que vem aqui. E a gente vai ter... Ó, primeiro de tudo, a embalagem, ela é uma embalagem acolchoada, ela vem com um plástico bolha diferente, que ele é um plástico bolha que parece aqueles colchão inflável, então ela vem bem protegida, ó. Se vocês puderem observar aí, ela vem bem protegidinha. Então, parabéns aí pro vendedor, tá? Essa daqui eu comprei na loja oficial da Jienshu, lá no próprio AliExpress, tá? E lá na loja oficial, eles mandam ela bem rapidinho. Essa daqui chegou com 20 dias, então foi até bem rápido. Ó, vou puxar ela aqui, tentar puxar pra cá e aqui. Beleza, não tem mais nada aqui dentro. Vou colocar aqui. Galera, primeira coisa que eu posso citar para vocês, olha só. Essa placa aqui, ela veio numa caixinha já personalizada, caixa impressa. Porque eu já comprei outra placa, a mesma placa no AliExpress, e a placa não veio com uma caixa personalizada igual a essa caixa daqui. Ela veio numa caixa de papelão comum e veio só o nome Jienshu escrito em cima. Essa daqui não, ela vem coloridinha, uma caixinha bem feitinha. Vem alguns detalhes aqui falando do GPU Boost, Adaptive Sync, alguns detalhes sobre a placa. Ou seja, a empresa tem investido bastante aqui já nessa parte visual da placa de vídeo aqui, incluindo a caixinha, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir aqui a caixinha e nós vamos ver como que ela vem embalada, o que que vem dentro. Eu vou mostrar mais detalhes para vocês. Vou abrir aqui a caixinha, vamos lá, olha só. Vem esse manualzinho aqui, esse cartãozinho aqui em chinês. Aqui está escrito: parabéns, você comprou sua placa. Não, mentira, eu não sei nem o que está escrito aí. Vem aqui um isoporzinho aqui por cima. E aqui, finalmente, a placa em si. Olha lá, ela vem aqui toda embrulhadinha. Vou puxar ela aqui. Olha, ela é bem pesadinha. E dentro da caixa não vem mais nada. Galera, olha só. A 6600 XT é uma placa voltada, segundo a AMD, é uma placa voltada para jogos em Full HD no Ultra, 1440p no alto. Ela joga alguns jogos em 4K também, dependendo do jogo, dependendo da configuração da tua máquina. Ela também vai conseguir dar conta de rodar alguns jogos em 4K. Coisa que a RX 580 também faz, mas não com a maestria que essa daqui faz. A RX 580 é uma placa voltada para jogos em Full HD no alto e no Ultra e alguns jogos em 1440p. Eu consegui também já jogar alguns jogos com a RX 580. Eu consegui jogar alguns jogos em 4K também. Mas em Full HD você pode colocar qualquer jogo no alto e no Ultra que você vai rodar tranquilamente. Mais pra frente eu vou fazer um teste entre a RX 580 e a RX 6600 XT. Essa daqui é uma placa de 8 GB, tá? GDDR6. Essa daqui é uma placa de 4 GB GDDR5. Tem algumas coisas a mais nessa daqui, algumas coisas a menos nessa aqui, mas em geral essa daqui tem um desempenho, em média, 35% acima da RX 580, que é um desempenho muito bom, tá? Bom, vou abrir aqui a placa, vamos ver como é que vem aqui. Vamos lá. Olha, já acabei de ver uma coisa aqui que eu não sei se é sorte ou o vendedor estava de boa comigo. Olha só isso daqui. Eu pedi uma placa da Jienshu, olha a placa que chegou para mim aqui. Uma placa da Asus. Chegou para mim uma placa da Asus, da Radeon, da Asus, tá?
olha, pode acontecer essas surpresinhas aí no meio do caminho. Gostei disso daqui. Bom, o que eu posso citar para vocês? Dá para perceber que é uma placa usada, tá? Gente, já vou desmistificar uma coisa para vocês. Se você está comprando uma placa no AliExpress, tenha ciência de que você está comprando uma placa usada. Dificilmente você vai comprar uma placa nova no AliExpress, tá? Então pode ver tanto que os vendedores até tiraram aquela parte de 100% nova lá nos anúncios, porque realmente nenhuma placa que eles vendem lá são placas novas. São placas que eram usadas em mineração, geralmente, né? Ou para uso pessoal de alguém lá da China, e eles fazem essa revenda dessas placas por lá e revendem lá no AliExpress e vendem aqui para o Brasil. Então assim, se está comprando uma placa no AliExpress, tenha ciência que você está comprando uma placa usada. Agora, o quanto ela foi usada, e isso é que vai depender quando você abre aqui e vê o PCB da placa, para você ter uma ideia do quantos componentes foram usados ou não, tá? Então aqui, eu recebi uma placa da ASUS, a Radeon 6600 XT de 8 GB GDDR6. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas qualquer coisa depois eu ponho em detalhe. Tá aqui no adesivinho, tá? E nós vamos tirar essa dúvida se realmente ela é uma placa ASUS, se ela é uma 6600 XT. Na hora que eu colocar ali no computador, que eu vou mostrar para vocês todos os detalhes sobre a placa, lá no computador, vou abrir o GPU-Z e nós vamos fazer alguns testes, vamos fazer o teste com programas para ver se ela está rodando direitinho, para ver o nível de aquecimento. Mas antes também, eu vou abrir ela aqui, vou olhar por dentro aqui como é que está a pasta térmica, como é que estão os PCBs, qual é o nível de cuidado que essa placa tem aqui na parte visual. Então, vou olhar aqui visualmente e vou ver o que é que essa placa tem de cuidados, tá? Outra coisa interessante, aqui na lateral dela, ela tem a saída DisplayPort, são duas saídas de DisplayPorts, na verdade são três saídas de DisplayPort e uma saída HDMI, tá? Aqui aparentemente essa parte aqui do dissipador de calor da placa aqui é novo, tá? Parece que foi colocado recentemente, e a parte aqui dos coolers, são dois coolers zeradinhos também, novinho. Essa parte desse plástico aqui parece ser um plástico semi-novo, tá? Ele é um plástico que foi usado. Essa parte aqui de cima, ó, ele tem um arranhadinho aqui no nome ASUS, mas deixa eu ver se tem um plástico aqui que está tampando. Acho que é o plástico que está arranhado, ó. Deixa eu puxar aqui. Ah, era o plástico, ó. O plástico que vem nela estava arranhado. Galera, então é isso. Essa daqui é a 6600 XT. Bom, olha só. Eu fiquei feliz aqui pela minha aquisição, porque eu comprei uma Jinshu e chegou para mim uma ASUS. Já vi outras pessoas tendo esse mesmo tipo de sorte também, comprando uma placa de uma marca desconhecida da própria empresa aqui, da Jinshu, e vindo outras marcas também. Já vi chegando da XFX, igual tem dessa daqui, só que essa daqui é a XFX original, tá? Essa daqui é da própria marca mesmo. Mas já vi outras pessoas comprando placa e chegando de outros modelos também. Agora, o que eu vou ver? Se ela realmente é uma placa ASUS, né? Porque essa carcaça aqui de cima pode ser muito bem trocada, então a pessoa pode montar um PCB aqui qualquer e montar uma carcaça com qualquer marca aqui de cima. Então nós vamos tirar essa dúvida lá no programa para ver se realmente ela é uma placa da ASUS, tá? Eu vou fazer um teste com essa placa e nós vamos ver o nível de desempenho dela. Eu vou abrir alguns programas, alguns jogos. E lembrando também que tanto a 6600 XT quanto a RX 580 são duas placas compatíveis com Hackintosh. Então, se você usa um computador para fazer Hackintosh, a 6600 vai te atender e a RX 580 também vai te atender. São duas placas excelentes, 100% compatível com Hackintosh. Eu comprei essa daqui justamente pensando em colocar no meu computador, porque eu uso Hackintosh também, que é onde eu trabalho com meus programas de edição. Tem outras placas que também são compatíveis, mas em questão de custo-benefício, essa daqui vale muito a pena. Esse modelo aqui eu paguei na faixa de 1.360 lá no vendedor, no AliExpress, tá? Na loja oficial da Jinshu. Paguei 1.360 e ela foi taxada em R$ 92,00 na alfândega, ou seja, mesmo assim saiu valendo muito a pena, porque uma placa dessa, mesmo que usada aqui no Brasil, primeiro de tudo, se você vai comprar uma placa dessa aqui no Brasil, geralmente você não vai encontrar ela com o nível de cuidado que essas placas vêm lá da China. Claro que tem uma ou outra que você pode ser, infelizmente, sorteado de vir uma placa bem mais, assim, deteriorada, mais mal cuidada, tá?
mas geralmente são placas que vêm muito bem cuidadas, o pessoal tem um cuidado de fazer uma limpeza, fazer um tratamento com a pasta térmica boa, então geralmente vem placas boas, mas você pode ter a sorte, digamos assim, de encontrar uma placa que não seja muito boa, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês então a diferença principal entre a 6600 XT e a RX 580 e depois eu vou mostrar na prática o que cada uma tem para entregar para a gente ali no computador, abrindo alguns jogos, jogos em Full HD, jogos em 1440p e etc e tal, tá? Então vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó, primeiro de tudo, a 6600 XT tem um clock de GPU 711 MHz mais rápido, ela tem 1968 MHz versus 1257 MHz aqui, ou seja, ela já tem um clock de GPU mais rápido. O desempenho da 6600 XT é um desempenho de 4.01 teraflops maior do que a RX 580, tá? Então ela entrega aqui 10.6 teraflops, ela entrega praticamente o tipo de desempenho que tem num Xbox Series X, tá? Então, se você tem um computador que dê conta de rodar ela, tá? Um processador bom, que não é o meu caso, meu processador não é tão bom assim, mas em breve eu quero fazer um upgradezinho, tá? Então, se você tem um computador bom para rodar ela, ela entrega praticamente o mesmo desempenho do Xbox Series X, tá? E PlayStation 5 também. Vamos lá. Outra coisa, vamos lá. Ela tem 10.6 teraflops contra 6.59 teraflops da RX 580, que também é muito bom, consegue rodar muita coisa, mas você vê que esses 4 teraflops a mais aí já é quase o dobro, né, do que tem na RX 580. A taxa de pixels, gigapixels por segundo, a RX 6600 XT tem 119, quase 120 gigapixels a mais do que a RX 580. Ela tem 165 gigapixels por segundo contra 45.79 gigapixels por segundo aqui na RX 580. É bastante diferença, tá? Outra coisa, a RX 6600 XT é uma placa mais econômica. Ela tem um TDP de 25 watts mais baixo do que a RX 580. São 160 watts aqui versus 185 watts aqui. Ou seja, já dá uma economiazinha na energia, vai gastar um pouquinho menos aí no seu bolso, tá? Velocidade efetiva do clock de memória são 8.000 MHz a mais. Essa daqui roda a 16.000 MHz versus 8.000 MHz aqui, ou seja, o dobro, tá? Então você tem muito mais velocidade de clock de memória aqui, que é bem interessante. É clock efetivo de memória, tá? A taxa de textura, tá? Gigatesters por segundo é 125.3 maior aqui na RX 6600. Ela entrega 331 gigatesters por segundo versus 206 aqui na RX 580. Essa daqui tem suporte ao Ray Tracing, né, que seria ali a RDNA2, e essa daqui não tem esse tipo de tecnologia ainda, porque ela é uma placa de 2017, então naquela época ainda não tinha essa tecnologia. Essa daqui já tem, que seria o Ray Tracing, tá? Outra coisa, velocidade turbo de GPU, ela tem 1148 MHz a mais. Então, no GPU, quando está no modo turbo, ele alcança 2589 MHz versus 1441 MHz, ou seja, é uma diferença bem gritante, tá? Então, assim, essa placa aqui é praticamente o dobro dessa placa aqui, quase em tudo, tá? Então, ela é praticamente o dobro da RX 580. A promessa é que ela entregue de 35% a 46% a mais de desempenho do que a RX 580, que já é uma placa muito boa e ela é uma das placas mais vendidas lá no AliExpress, tá? O melhor custo-benefício que tinha lá no Express, ainda é, até hoje, um melhor custo-benefício para quem quer montar um computador mais de entrada, mas consegue rodar muitos jogos atuais ainda, a RX 580, tanto de 4 GB quanto de 8 GB. A diferença de 4 GB para 8 GB é pouca, tá? Vai ser mais em jogos de mundo aberto, muito grande, aí sim ela começa a fazer um pouquinho de diferença, mas em jogos que não tem um mundo muito aberto, ela roda tranquilamente como a de 8 GB. A diferença é só o tamanho da VRAM. Essa daqui é uma placa de 8 GB, tá? Já aguenta mais mundo aberto e é uma placa com desempenho bem melhor. Por que eu digo que essa daqui pode ser a nova placa custo-benefício do AliExpress? Porque ela está ficando na média de R$ 1.300, R$ 1.400. Ela é o preço que a RX 580 custava quando foi lançada.
e até uns 2, 3 anos depois que ela foi lançada, ela custava mais ou menos essa faixa de preço, de R$ 1.400. Então, ela está custando o que a RX custava na época que que a RX dominava o mercado, entendeu? Então, por isso que eu costumo dizer que hoje, para quem quer montar um computador já mais high-end, a RX 6600 se torna uma opção bem melhor do que a RX 580. Então, você está pensando em fazer um upgrade? Pegar uma placa um pouco melhor não, bastante melhor, já focada ali no 1440p, a RX 6600 XT vai te entregar esses resultados. Junto dela também tem a RX 5700 XT, que também é uma placa excelentíssima, que está bem acima da RX 580, pouca coisa abaixo aqui da 6600 XT, mas também é uma ótima opção e em breve vai ter vídeo dela aqui no canal também, tá? Vai chegar ela, vai chegar a 2060 Super também, então vai ter bastante vídeos aqui. Então, por isso que é importante que você esteja inscrito no canal e com o sininho ativado para você receber notificações de quando chegar esses vídeos aqui, beleza? Então agora o que eu vou fazer? Vou desmontar essa placa, vou ver como é que está o nível de detalhe dela lá dentro no PCB, vou ver como é que está também a parte de pasta térmica, tá? De refrigeração. Se não tiver legal, eu já vou aplicar uma pasta térmica nova, vou dar um grau nela ali e vamos fazer o teste nela no computador e eu vou mostrar para vocês como é que ela vai se sair ali com alguns jogos, tá bom? Então, continua aqui no vídeo que agora eu vou fazer o desmonte da placa. Bom, o que eu posso dizer que a pasta térmica que veio aqui no chip gráfico é uma pasta térmica bem de péssima qualidade, meia aguadazinha, não é uma coisa muito boa não, tá? Em contrapartida ela vem com os thermal pads aqui nas memórias até muito bom. Os VRMs dela aqui são todos aparentemente muito novos, tá? Uma placa original ASUS, aqui na ponta tem a marquinha da ASUS aqui. Então assim, é uma placa original, mas o PCB dela está muito zeradinho, muito novinho. Ela não tem cara de ter sido uma placa muito usada, mas aqui na parte das memórias dá para ver que ela é um pouquinho escurecida. Tem alguns detalhezinhos aqui que é perceptível que foi uma placa usada, mas aparentemente foi uma placa usada, mas bem cuidada, pelo menos assim, tá? Então o que eu vou fazer agora? Vou fazer a troca aqui da pasta térmica, colocar uma pasta térmica boa que eu tenho aqui, dar uma limpadinha nisso aqui e ver aqui todos os contatos, ver se está tudo ok e vamos remontar para fazer o teste dela lá diretamente no computador. Aqui também tem um thermal padzinhos aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas tem thermal pads aqui também, das VRMs aqui, que está zeradinho também, tudo novinho. Então, os thermal pads são novos, somente a pasta térmica, que é uma pasta térmica bem sem vergonha, que eles colocaram aqui. É algo assim que não é tão confiável. Bom, depois de ter feito a desmontagem da placa e toda a checagem para ver como é que estava o PCB e tudo mais, eu refiz a colocação da pasta térmica e remontei a placa e coloquei no computador. Assim que eu coloquei no computador, eu percebi que ele não estava iniciando no Windows, então eu percebi que poderia ser algum problema da placa. Mas depois de um tempo fazendo alguns testes, eu percebi que o problema não era a placa, justamente drives, porque o meu Windows estava com vários drives antigos de outras placas e isso acabou causando um conflito com a RX 6600 XT. Então o que eu fiz? Refiz a instalação do Windows e assim que eu fiz a instalação a placa já foi reconhecida de primeira, tudo deu certinho, abri o vídeo normalmente e eu fiz a instalação do drive original da AMD, o Radeon Adrenalin. E está funcionando perfeitamente, ele reconheceu a minha placa com todas as especificações corretas da placa, tudo corretinho. E aqui também eu fiz a instalação do TechPower GPU-Z. E aqui no GPU-Z eu pude ver que ele realmente reconheceu a placa, a RX 6600 XT da Radeon, 7 nanômetros de construção,
Aqui mostrando aqui a quantidade de shaders, 2048 shaders. Aqui a Texture Filter, 331 gigatestals. Aqui a Buzz Width, 128 bits e Bandwidth de 256 GB por segundo. E aqui também reconheceu o tamanho da memória de 8 GB, que é o total da memória. E o clock da GPU aqui de 2382. E aqui também mostrando todos os sensores, sensor de temperatura, sensor de aqui velocidade de clock, tudo mais aqui funcionando perfeitamente, tá? Então, aqui também no modo avançado ele mostra aqui a base clock de 2000 MHz, base de game 2382 e o boost de 2593. Ou seja, ele reconheceu a placa perfeitamente, tudo rodou perfeitamente e eu instalei os jogos aqui. Agora eu vou fazer os testes em cada um dos jogos. Eu vou mostrar aí para vocês na tela já cada um dos jogos rodando aqui. Claro que eu estou rodando aqui no meu processador, que é um Core i3 9100F, que não é o ideal para jogos mais atuais, mas ele roda praticamente qualquer jogo que existe. Claro que não vai extrair todo o desempenho máximo da placa, ele vai dar um pequeno gargalo junto com a placa, porque a placa é mais forte, ela vai exigir um processador um pouquinho mais atual, tá ok? Mas mesmo assim vai rodar bem e eu vou explicar como vai estar rodando cada um dos jogos. O primeiro jogo a ser testado e com preset em Full HD e com tudo no Ultra é o Shadow of the Tomb Raider. Aqui a média de frames se manteve entre 62 a 115 e às vezes com quedas para 52 frames. Só que já se torna perceptível o quanto o processador está limitando o potencial da placa de vídeo, pois ele trabalha o tempo inteiro acima dos 80% e chegando a picos de 100%. Ou seja, já está sofrendo para suportar a 6600 XT. Já quando mudamos os gráficos para o preset alto, a média se mantém em 75 frames por segundo, com picos de 115. Porém, ainda assim, o processador fica sobrecarregado, trabalhando na casa dos 70 a 95%. Testando o Call of Duty Warzone 2.0 em Full HD e com preset no Ultra, a média de quadros ficou entre 58 a 65 quadros, e o processador sempre na casa dos 90% de uso para cima. Só que dessa vez é perceptível quanto a placa de vídeo fica descansando na média dos 48 a 56%, pois o jogo exige mais do processador do que da placa de vídeo. Já com o preset em modo equilibrado, o quadro se repete com os mesmos 58 a 65 quadros de média, e o processador chorando sangue nos seus 98% de uso. No preset baixo podemos observar a mesma coisa, a placa de vídeo descansando enquanto o processador está ali no seu limite. O Call of Duty Warzone é um dos jogos que mais exige de processador, e aqui mostra mais claramente que o problema não é placa de vídeo, e sim processador que já está no seu limite de processamento. Sem dúvidas, um Core 5 ou um Core 7 da mesma geração ajudaria com certeza a extrair muito mais FPS da 6600 XT. Outro jogo testado foi o Fórmula 1 2022. Aqui, com o preset em Full HD com tudo no alto, a média de frames ficou em 70 quadros, com o processador trabalhando um pouco mais folgado, na casa dos seus 70%, o que ainda gera um gargalo. Já no preset Ultra, a coisa fica vergonhosa, chegando a 35 a 40 quadros de média, com o processador ainda na casa dos 70% de uso. Já na configuração média, chegamos a 68 a 78 quadros de média, e a placa de vídeo se manteve em seus 50% de uso, chegando a picos mínimos de 25% de uso, mostrando mais uma vez que o processador está limitando demais o potencial da placa. Então é isso, esses foram os testes feitos com a 6600 XT e o Intel Core i3 9100F, e que mostra que ao fazer um upgrade de placa gráfica, o ideal é que se faça, se possível, do processador também. Em breve eu vou fazer o mesmo teste usando um Ryzen 7 5700X e vamos ver a diferença de rendimento com um processador mais avançado. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço a todos e até a próxima.